Bom, e hoje vamos estar respondendo algumas perguntas que vocês tinham feito em alguns outros vídeos, né? O Damerson Silva 4284 falou: cara, me inscrevi no seu canal. Obrigado. Quero me tornar mais produtivo com o Obsidian Zettelkasten, mas tá parecendo que precisamos conhecer de linguagem de programação. Sei lá, tô confuso. Bom, na verdade você tá talvez confundindo o que seja um Zettelkasten e o que é o Obsidian. O Zettelkasten é praticamente descartável se você quiser ter um sistema produtivo. O que você precisa, na verdade, é entender o que é e como ele pode te ajudar. Vou abrir uma nota minha aqui. Essa daqui, por exemplo, que é chamada Vulnerabilidade Zero Day. Isso daqui é uma nota atômica, que é o último estágio de uma nota Zettelkasten, por exemplo. O que é a nota atômica? É aquela nota pequena que tem um conteúdo praticamente inseparável dele mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui é uma definição. O que é vulnerabilidade Zero Day? É uma vulnerabilidade que nem o fabricante nem ninguém sabe ainda. Ou seja, nesse caso eu estou falando da penetração de sistemas. Existem certos hackers que conseguem encontrar vulnerabilidades que nem o próprio fabricante de um software, por exemplo, conseguiu descobrir antes. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no que o Zettelkasten pode mostrar pra gente aqui. Deixa eu abrir um workspace aqui. Pode ser o Zero Point aqui. Dá uma olhada, por exemplo, na minha pasta Zettelkasten, tá? E outra, talvez você tenha confundido com a forma de organização das pastas. Essas pastas aqui, elas são organizadas usando uma forma de organização chamada Dewey Decimal. Se você for pro Johnny Decimal, você vai estar simplesmente conglomerando todas as suas notas de 10 até 90, o que eu não indico. Por quê? Talvez você tenha mais áreas na tua vida do que simplesmente 9 áreas, certo? Porque, afinal de contas, dentro do 10, você vai ter que colocar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 até chegar no 19. Dentro da pasta 20, você vai ter que colocar da 21 até chegar na pasta 29, por exemplo. Que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, em Researches. Ó, nesse caso aqui tem poucas pastas aqui dentro, porque são basicamente assuntos que não vão ter tantas áreas assim que eu pesquiso. Mas, por exemplo, se a gente colocar aqui em Educação Física, Educação Física, Musculação, por exemplo. Aqui o correto seria eu colocar 200 e depois 204, se eu quisesse colocar em Musculação. Se eu quisesse colocar como fisiologia, eu colocaria 201. Assim, o Dewey Decimal faz com que eu tenha 100 possibilidades dentro de uma centena, não é mesmo? Então o que acontece? O Johnny Decimal não me deixaria fazer isso aqui. Provavelmente eu não poderia colocar todas essas áreas aqui. O que pode ser interessante caso você tenha uma empresa ou algo do tipo, se queira fazer alguns setores, certo? Por exemplo, o financeiro vai ser a pasta número 10. Da pasta número 10, tudo vai ter que caber em 10 coisas. Entendeu? Isso daqui é a forma de organização, não tem nada a ver com o Zettelkasten. Outra coisa que o Zettelkasten não é interessante, pelo menos eu não acho interessante, é que o Zettelkasten vai fazer com que você necessite criar IDs para cada nota. E o ID do Zettelkasten é um tanto quanto, pelo menos pra gente que é brasileiro, e a gente não utiliza um ID ou pelo menos datas como o restante do mundo, que é dia, mês e ano pra gente. Pra eles vai ser ano, mês e dia. E isso pode confundir um pouco. Você não quer isso, você quer coisas rápidas acontecendo, certo? Agora, por exemplo, vamos pegar a pasta Pentest aqui, ó. 700, 701, 702, 703, 704, 705. Olha as notas atômicas aqui. Todas essas notas atômicas eu não posso separar, certo? Eu posso separar, por exemplo, o que está dentro de diretórios. Ó, isso daqui eu poderia separar, poderia escrever mais um monte de coisa aqui e separar elas em notas atômicas. Se é uma nota pequena, por exemplo, eu gosto de chamar, eu gosto de fazer a analogia o seguinte. Você tem uma semente, você tem a possibilidade de criar uma árvore ali, certo? Mas ela não é uma árvore ainda. Se você tem essa semente, você pode plantar ela e ela vai se tornar um ramo, certo? Um pequeno bonsai, digamos assim. Essas são os estágios iniciais, certo?
Caso você queira evoluir isso aí, para que você cresça uma árvore, você vai precisar com que essa árvore tenha galhos, ou o contrário disso vai ser apenas um tronco. E esses galhos que compõem essa árvore que vão ser as notas atômicas do Zettelkasten. Mais ou menos essa analogia para você ver se você compreende. Vamos pegar, por exemplo, o Wi-Fi aqui, ó. Olha só, tem algumas notas aqui que são bem grandes, olha só. Como achar uma rede oculta, como fazer uma rede oculta, depois como achar uma rede oculta. Tudo isso aqui poderia ser dividido em notas, certo? Mas eu acabei não olhando isso ainda. Mas futuramente eu vou ter que arrumar tudo isso. Enfim, essa foi a primeira pergunta, espero que você tenha compreendido. E outra coisa, o Zettelkasten é muito mais sobre você separar as informações corretamente do que você precisar criar um sistema muito específico, muito bem elaborado, etc. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Você pode utilizar Zettelkasten até mesmo com folha de papel. Foi assim que o próprio Zettelkasten fez o primeiro sistema. Segunda pergunta, do Lucas Jones, 7606. Complicado demais. Era bom ter um plugin que você coloca igual tem o Kanban e pronto. Assim fica muito complicado. Já foi complicado entender como funcionava o database no Notion. Realmente, o database no Notion naquela época, ele era um pouquinho mais complicado mesmo, porque era um software bem iniciante, assim, ele estava iniciando aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos já tinha acho que era Atlas, não lembro qual era o nome do software. Bom, na verdade é que você tem sim a possibilidade de colocar um Kanban aqui no Obsidian. Olha só, você vem aqui em Settings, Community Plugins, deixa eu colocar esse aqui em... Aí. Você vai em Community Plugins, Kanban. E aqui é só você instalar e habilitar, certo? Você fazendo um Ctrl P, você coloca Kanban aqui, Create New Board, ou criar novo quadro em português. Não sei qual língua vai estar aí no teu Obsidian. E aqui você faz, por exemplo, fazendo, fazer e feito. Aqui você adiciona as suas tarefas. Tarefa 1, tarefa 2. E, por incrível que pareça, o JavaScript aqui, acho que é o Electron, fez com que a gente tivesse uma visualização melhor de você arrastar as cartinhas. O que eu acho bem legal. Claro, você não vai conseguir fazer um Kanban se tornar um database igual ao Obsidian. Por quê? Porque são duas ferramentas completamente diferentes. Tem pessoas que falam, por exemplo, eu quero usar eu uso o Obsidian para tudo, eu uso o Notion para tudo. Não acho interessante você fazer isso. Por quê? Cada ferramenta é específica para uma coisa. É interessante você ter tudo na tua cara para que você consiga visualizar. Pode até ser interessante. Só que você não se torna produtivo dessa forma. E eu vejo que é uma falácia muito grande quando eu entro em grupos de que todo mundo tenta fazer o sistema perfeito para produtividade. Todos tentam fazer um sistema único que vai ser o sistema flagship, o mais preparado para qualquer cenário. A verdade é que quanto mais tempo você gasta arrumando o teu sistema, mais tempo você está deixando de ser produtivo. E isso não é legal. Aprenda que quanto mais você se sabota criando pseudo-produtividades, mais isso vai cobrar caro lá no final. Então, para você ter uma ideia, eu consigo ser, por exemplo, às vezes um pedaço de papel com uma lista que eu faço me faz me concentrar mais, porque eu não tenho um overload de informações do que se eu estivesse só utilizando o Obsidian ou o Notion, por exemplo. Mas e como a gente faz, por exemplo, para fazer tracking de projetos no Obsidian ou no Notion? Aí tudo bem. Aí quando você precisa fazer um tracking de projeto, ou quando você precisa fazer um management de toda uma estrutura para um grande projeto, aí você vai utilizar o Notion ou o Obsidian. Próxima pergunta foi da Flávia Rodrigues 9826. Poxa, eu tô com dificuldade de simplesmente sublinhar o texto e só aparece para cortar CRTAR, acho que é cortar os textos. Tá. Passar uma linha, né, Flávia? Como faço? Olha só que bacana. O que a gente vai fazer aqui? Eu até fiz um template aqui para você entender como que essa formatação no Obsidian funciona.
A formatação no Obsidian, ela é feita via Markdown e HTML, certo? E por que você está acostumada a sublinhar textos na internet? Porque praticamente a linguagem da internet inteira, a front, a parte da frente que você visualiza, ela é praticamente HTML. E você consegue utilizar isso no Obsidian porque o framework que eles utilizam também permite o HTML. Agora olha que bacana. Digamos que você queira, por exemplo, fazer um sublinhado aqui. O que você vai precisar fazer é fazer a tag em HTML. E essa tag, ela é o seguinte. The underline em inglês. Vou dar um espaço aqui só para você entender. Você vai fazer mais uma tag assim, agora com uma barra, tá? Indicando finalização. A barra no HTML indica finalização. Tenha isso em mente. E o que a gente colocar aqui no meio agora vai aparecer sublinhado, certo? Vou colocar, por exemplo, teste. Pronto, ficou sublinhado. Bom, então você quer me dizer que até mesmo o negrito funcionaria dessa forma? Exatamente. Como que é o negrito em HTML? O negrito em HTML seria o B de bold, test. E barra para fechar e B, e ele vai ficar em negrito, certo? Não sei se está dando para visualizar aí, mas eu vou colocar um teste aqui do lado, você vai ver aqui, um tá mais gordinho do que o outro, certo? Pensando no teu caso, o que eu fiz? Eu fiz um mini tutorial aqui, que você vai ver agora, de como que você faz para selecionar essa palavra e já colocar ela em sublinhado, tá? Você vai vir aqui em Settings, vai vir aqui em Browse, primeiro em Plugins, né? Depois Browse, você vai vir em Quick Add, esse cara aqui do Christian Hallman, e adiciona ele. Habilita esse plugin. Depois que você habilitar esse plugin, muito fácil, só que não. Ele não é muito intuitivo, mas se você seguir exatamente o que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir. Vem aqui em Quick Add, nessa bolinha aqui, em Community Plugins. Você vai criar uma nova opção, tá? Vamos colocar aqui como Capture. Não é template, não é macro, é Capture, tá? Você vai colocar sublinhado. Vou colocar sublinhado 1 para ele não dar conflito com essa daqui. Adicionar. A gente vai nessa engrenagem. Vamos capturar para o arquivo que a gente está fazendo. Esse arquivo qualquer que a gente tiver, não interessa qual. Você vai poder fazer o sublinhado. Ele é uma tarefa? Não, não é uma tarefa. Então a gente não vai utilizar isso aqui. Você quer escrever lá embaixo do arquivo? Você não quer escrever lá embaixo do arquivo. Você quer fazer um link, por exemplo? Não, você não quer linkar com nenhuma nota por enquanto. Você quer inserir depois de uma palavra? Não, você quer inserir ao início e ao final dessa palavra, certo? Então o que você vai fazer? Você lembra no vídeo que eu fiz sobre o Quick Add? Basicamente, quando você quer inserir algo, usando o Quick Add, você precisa colocar as chaves, né? Value, fecha chaves, certo? E o que é esse valor? Esse valor é qualquer coisa que você for escrever. No caso, se você selecionar a palavra, esse valor vai ser exatamente a palavra que está selecionada e as chaves HTML vão ao redor dessa palavra. Por exemplo, vamos criar aqui underline com o minúsculo, tá? Vamos colocar maiúsculo e barra underline de novo, certo? Fechou. Não tem mais nada para fazer aqui. Fecha. É isso aí, tá? Agora vamos lá. Testando. Sublinha. Ah, muito importante. Vai lá nos seus settings, que é configurações, acho que vai estar no seu aí. Vem aqui em hotkeys. Eu gosto de colocar o Quick Add no Alt A, certo? Tudo que eu fizer, eu vou estar utilizando o Alt A para chamar o programa Quick Add. Então, você vai sublinhar isso aqui, Alt A. Vamos testar nossa pequena macro.
pronto. Ela já vai estar sublinhada. Certo? Você pode escrever qualquer coisa aqui, ó. Que eu escreva. Alt A, sublinhado. Legal, né? Então, se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí embaixo. Espero que eu tenha sido claro em algumas informações. Sobre o Zettelkasten eu preciso falar um pouco mais mesmo. É mais complexo do que normalmente as pessoas acham que é. Enfim, é isso.